Nós vamos dar sequência agora, mostrando agora defeitos que ocorrem em circuitos que causam alterações. Quando tem uma ocorrência de um defeito em circuito, este defeito provoca uma alteração no circuito. E agora eu acho que você já entendeu que quando eu tiver uma alteração no circuito, eu tenho que analisar o circuito antes da alteração e depois da alteração. De certa maneira, a continuidade do assunto agora é treinamento do que você acabou de ver no vídeo anterior, tá? O primeiro deles é um dos mais importantes de todos, que é o famoso curto-circuito, que é um defeito que acontece num circuito durante a sua utilização e muita gente confunde, trata tudo como se fosse curto-circuito. Quando fala assim, tem um defeito no circuito, a maioria das pessoas responde que é curto, deu curto, deu curto. A pessoa nem sabe se deu curto. Ah, o disjuntor desarmou, deu curto. Calma, não é assim. Pode ser um curto, a gente vai conversar sobre o que é isso, curto-circuito, tá? Então, eu vou te apresentar o curto-circuito. Para te apresentar o curto-circuito, eu vou usar o circuito que a gente usou aqui, de 3 lâmpadas, que a gente já calculou a resistência equivalente, achamos a corrente total, fizemos o caminho da corrente para achar a corrente em cada resistor. Portanto, eu já trouxe pronto aqui o nosso circuito com 30 amperes passando no primeiro resistor, 10 no segundo, 20 no terceiro, tá? Então, chegou uma corrente 1, subiu uma corrente 2, desceu uma corrente 3 para cá. Beleza? Então, nós temos aí, neste momento, um circuito funcionando. Como que eu posso produzir um curto-circuito neste circuito? Um curto-circuito produzido neste circuito pode ser obtido por meio de um fio de resistência desprezível. Desprezível, que vai ligar 2 pontos de um circuito, obrigando esses 2 pontos de um circuito que tem potenciais diferentes a terem o mesmo potencial. Então vamos parar aqui, depois eu continuo. Então, como assim, capitão? Explica o que você acabou de falar. Então, vamos ler aqui de novo. Um curto-circuito, que é esse CC, ele pode ser causado por um fio condutor de resistência desprezível que obrigará os 2 pontos de suas extremidades a terem o mesmo potencial. Capitão, não entendi. Então, vou te explicar. Tá vendo este ponto C? Ele tem um potencial C. O potencial maior é o de A, que está ligado na bateria como maior potencial. Depois do efeito Joule, que dissipa calor, não consome energia cinética, consome energia potencial, mantém o valor da corrente antes e depois constante, mas faz com que este potencial de C seja menor do que o de A. Então, nós temos o potencial de A maior do que o potencial de C, e é por isso que existe uma diferença de potencial na lâmpada 1, que é o VAC. Nós já sabemos disso, né? Então, este ponto tem um potencial C. Só que aqui também tem efeito Joule, aqui também tem efeito Joule. Então, aqui este potencial C vai cair para B. Ou seja, o potencial de B vai ser menor do que o potencial de C, que é menor do que o potencial de A. Nós já sabemos sobre isso. O potencial de B é menor do que o potencial de C, que é menor que o potencial de A. Nós já sabemos disso. Beleza? Tá. Então, neste caso, eu vou agora pegar um fio de resistência desprezível e vou ligar o ponto C no ponto A. Este fio é um fio condutor de resistência desprezível, aproximadamente 0. Beleza? Quando assim eu fizer, eu causei entre C e B o que a gente chama de curto-circuito. Então, há um curto-circuito entre C e B. Quando isso acontece, a gente percebe que se essa lâmpada aqui é L1, essa aqui é L2, essa aqui é L3, a gente percebe que L1 continua brilhando, mas L2 e L3 apagam. L2 apaga e L3 apaga. Ok? Beleza? E por que isso acontece? Isso acontece porque não passa mais corrente em L2, então a nova corrente L2 vai ser 0. Antes, a corrente na lâmpada 2 valia 20 amperes, perdão, valia 10 amperes, valia 10 amperes, e a corrente na lâmpada 3 valia 20 amperes. Então, existia uma corrente na lâmpada 3 que valia 20 amperes. Só que agora, se apagou, é porque não passa corrente, tanto na lâmpada 1 quanto na lâmpada 3. Então, a nova corrente da lâmpada 3
também é igual a zero. Não está passando mais corrente, por isso que elas apagaram. Como que você, se você já ter tido essa matéria, como que o professor geralmente costuma ensinar? Então preste atenção. Eu vou te mostrar como que o professor te ensinou a entender essa situação ali, tá? Beleza? Aí, esse jeito que o professor geralmente ensina não é o melhor jeito. Porque você fica sem entender ainda por que a coisa se chama curto-circuito. Hoje você vai entender o porquê do nome curto-circuito. Então, muita atenção agora. No circuito antes do curto-circuito, que é este circuito aqui, antes de acontecer este fio aqui, que provocou o que a gente chama de curto-circuito entre C e B, saiu uma corrente de 30 amperes, que chegava neste nó 30 amperes, subia 20 ampere, 10 amperes, perdão, e descia 20 amperes. Pergunto, como que L2 está com L3 em paralelo? Por que a corrente aqui é menor do que aqui? Por que houve uma maior atratividade da corrente que chegou, que foram estes 30 amperes? Por que houve uma atratividade maior para de baixo e menor para de cima ao se dividir? Então a gente vê uma atratividade maior na de baixo. É porque se a L2 está em paralelo com a L3, o seu professor anterior te ensinou que a corrente prefere passar no circuito paralelo, quando eu tenho dois resistores em paralelo, num caminho que oferece a menor resistência. É como se a corrente falasse assim, esse caminho por aqui é mais fácil, porque a resistência é menor. Então a corrente aqui vai ser maior do que a corrente daqui, porque aqui a resistência é maior. Neste raciocínio que a corrente faz uma escolha de passar pelo caminho de menor resistência, ou seja, o caminho de menor resistência tem maior atratividade, ao colocar um fio de resistência desprezível, este seu professor te mostra que se aqui não oferece resistência, a corrente que chegar aqui nem vai querer passar em cima nem embaixo. Ela vai querer passar toda por aqui. Então, a atratividade do local de menor resistência é total quando a resistência é nula. Veja, se houve uma atratividade maior aqui, porque essa lâmpada está em paralelo com essa lâmpada aqui, e isso aconteceu porque a resistência de baixo é menor do que a de cima, então, quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente. Né? Então, você está querendo dizer que quando eu tenho coisas em paralelo, a menor resistência traz a maior atratividade. Como que este fio está com essa lâmpada, que está com essa lâmpada? Os três estão em paralelo, só que esse fio tem resistência desprezível. Então, você aprendeu que vai sair uma corrente daqui de baixo, né? Essa corrente vai passar pela lâmpada 1, só que ela nem vai querer passar na lâmpada 2, na lâmpada 3, ela vai passar por todo este fio, e as lâmpadas apagam, porque então não vai corrente nem para cima nem para baixo. Não havendo corrente, elas apagam. Beleza? Capitão, foi realmente assim que eu aprendi. Pois é. Isso aí não é legal. Isso é lúdico. Isso não ajuda você a entender realmente o que é o curto-circuito. Preste bem atenção o que é o curto-circuito. Tá? Antes, deixa eu te perguntar. Isso é verdade. O que vai acontecer realmente é isso mesmo. Eu pergunto a vocês. Então, o que aconteceu com a L2 e com a L3? Apagaram. E o que acontece com o brilho da lâmpada L1? Você permanece o mesmo. Não permanece, não. Não vai ficar 30 amperes aqui, não. Estou até tirando, ó. Não vai passar 30 amperes aqui, não. Não, capitão, não vai, não. Ah, por que não? Porque, veja, se você tirou resistência do seu circuito de participar, você alterou a resistência equivalente. É mesmo, capitão? É mesmo. A nova resistência equivalente com o circuito alterado, né? A nova resistência equivalente aqui no circuito, a resistência equivalente aqui que a gente calculou foi de 6 ohms e a corrente total foi de 30 amperes antes do curto-circuito. Com o novo curto-circuito, a nova resistência equivalente é só quem está funcionando, que é essa resistência de 4 ohms. Essa é a nova resistência equivalente, ó. Só a primeira lâmpada participa, então ela é a única resistência do circuito, ela é a equivalente. O seu circuito se tornou um circuito simples. Então a nova corrente total vai ser 180 dividido por 4,
Então, a nova corrente total vai ser igual a 45 amperes. E antes valia 30 amperes. Agora é 45 amperes. Antes valia 30 amperes. Então, quando isso acontece, a lâmpada L2 e a lâmpada L3 apagando, a L1 brilhará mais. Brilha mais. Aumenta o brilho. Ela brilha mais do que antes. Então, ela aumenta, vou até escrever aumenta o brilho, que é mais correto que falar brilha mais, tá? Ela aumenta o brilho antes do que antes. Aumenta o brilho. A lâmpada L1 aumenta o brilho, porque antes passava 30 amperes e agora vai passar, na verdade, 45 amperes. Aqui, ó, vai passar 45 amperes para chegar a 45 amperes aqui, e todos esses 45 amperes vão passar direto no fio branco para descer aqui. Bom, mas, capitão, qual é a parte que você falou que você vai ensinar aí, então, de uma forma menos lúdica? Eu entendi agora que a lâmpada L1 brilha mais do que antes, porque, na verdade, quando você curto-circuitou, você tirou de funcionamento essas duas, elas param de participar do circuito, o seu circuito, então, passa a ter uma nova resistência equivalente que é só de quem funciona, que no caso é a lâmpada L1. Por isso, com uma nova resistência equivalente de 4 ohms, eu achei que a nova corrente é 45 e antes era 30. Então, a lâmpada L1 vai brilhar mais, ela vai aumentar o brilho, né? Vou colocar aqui na caixinha, ó. A lâmpada L1 vai aumentar o brilho. Acabar de escrever brilho ali, né? Aumenta o brilho em relação a antes, porque antes passava 30 amperes, agora está passando 45 amperes. E a lâmpada 2 e a lâmpada 3 apagam, não porque queimaram, mas é porque a corrente preferiu, segundo o seu professor antigo, passar na resistência desprezível, que traz maior atratividade para a corrente, pelo caminho não oferecer resistência considerável. Bom, o que eu vou te ensinar agora é entender por que o fio de resistência desprezível causa o curto-circuito apagando aquelas lâmpadas 2 e 3 de uma maneira mais madura, que é o seguinte. Antes do curto-circuito, qual é este potencial aqui? A. Qual é o potencial daqui? É A também. Por que o potencial não mudou? Porque apesar de ter corrente passando por este fio, a sua resistência é desprezível. A resistência do fio vermelho é desprezível. Quando a resistência é desprezível, não tem efeito Joule. Se não tem efeito Joule, não consome energia da corrente, nem cinética, nem potencial, então o potencial se mantém. Contudo, aqui tem uma resistência passando corrente que dissipa calor, tirando energia potencial da corrente, fazendo o potencial de C ser menor do que o de A. Mas qual é o potencial aqui? Aqui é B. Passa a corrente aqui? Passa. Então, por que aqui é B também? Porque não terá queda de potencial pelo fato do fio azul também ser um fio de resistência desprezível. A resistência é desprezível. Ok? Eu posso chamar este ponto de A? Não. Por que não? Porque o potencial de C é menor do que o de A, porque ele está depois de um efeito Joule. Então, o potencial de C é menor do que o de A. Não posso chamar de A. Eu já posso chamar este potencial aqui de B? Não, porque tendo mais efeito Joule aqui e aqui, faz com que o potencial daqui seja menor do que o daqui. Beleza? Então vem para cá. Por que aqui é A e aqui é A? Porque o fio passa corrente, mas não tem resistência. A resistência do fio vermelho é desprezível. Por que aqui é B e aqui é B? Porque apesar de passar uma corrente aqui no fio azul, ele também não tem resistência. A resistência dele também é desprezível, então o potencial não mudou. Então agora vem para cá. Este potencial aqui é A? Não. Mas eu já posso chamá-lo de B, que é este potencial aqui no final? Você não pode sim. Pode sim. Por que aqui é B e aqui é B? Porque este fio não tem resistência. Então, se aqui também não tem resistência, e eu vejo que aqui é B na extremidade do fio, por não ter resistência, agora o potencial de C é igual ao de B. Então, o de C vira B.
É isso que um fio de resistência desprezível faz. Ele iguala os dois potenciais das suas extremidades. Não é o que o fio azul faz? Não tem um potencial igual antes do fio e depois do fio azul por não ter resistência considerável, por não ter efeito Joule, não ter queda de potencial? Então, fios condutores de resistência desprezíveis têm os dois potenciais de suas extremidades iguais, que é o que o fio branco faz. Então, o fio branco traz o potencial de trás aqui para frente. Moral da história. Qual é a diferença de potencial do ponto da lâmpada L2 que está ligado neste ponto, com este ponto, se aqui é B e aqui é B? É zero. O que antes era VCB, porque a diferença de potencial da lâmpada 2 era VCB. Então, se você pegar aqui, a tensão da 2 era o VCB. Só que agora, a tensão da lâmpada 2 é o VBB. É VB menos VB. Se é VBB, é zero. E quando não tem DDP, não tem corrente. Não foi a corrente que preferiu. Veja, a corrente não saiu aqui do maior potencial, veio percorrendo o caminho, chegou aqui e falou assim, amigas, este caminho aqui é muito melhor, vamos passar todo mundo por aqui? Corrente não é um ser senciente que pode fazer escolha, não. A propósito, a corrente não sai do maior potencial e passa como se fosse uma mangueira que estivesse enchendo de água. A gente já aprendeu que o campo elétrico é estabelecido, então já tem corrente aqui, já tem corrente aqui, já tem corrente aqui na hora que eu fecho o circuito. Então a corrente que começa nesse fio branco não fez escolha. Porque são as cargas livres desse fio branco que entram em movimento por ter um campo elétrico aqui dentro deste fio estabelecido ao ligar, e a gente já sabe disso. Então, por que a lâmpada L2 não tem mais corrente? Porque o curto-circuito obriga as suas duas extremidades a terem o mesmo potencial. Então, quem com ele estiver em paralelo não tem mais diferença de potencial. Qual é a tensão da lâmpada 3? A lâmpada 3 tem qual DDP? Bom, a lâmpada 3 antes, ela tinha, a lâmpada 3, a tensão VCB. Agora, a lâmpada 3 passa a ter a tensão VBB. Se é VBB, também a tensão VBB vale quanto? Vale zero. Se vale zero, não tem corrente. A corrente é zero, a lâmpada 3 apaga. E agora que vai ser interessante a grande questão do nome, para você ver como é importante aprender a coisa de maneira madura. Antes do curto-circuito, onde começava o seu circuito? Aqui em A. E onde terminava o circuito? Aqui em B, com esses três resistores aqui funcionando. Confere, por favor. Vou de novo. Antes do curto-circuito, onde começava o circuito? Em A. E onde termina? Em B. Passando por essa resistência, essa resistência, essa resistência. Por isso que deu essa resistência equivalente, por isso que deu essa resistência equivalente de 6 ohms. Com o fio de curto-circuito, ele começa em A e termina em B. Só que você trouxe o ponto B para frente, eliminando estes dois aqui por não terem diferença de potencial. Então é como se o circuito começasse aqui antes do curto-circuito e terminasse aqui, e agora começa aqui e termina aqui. Porque o circuito sempre termina no menor potencial da bateria. Só que o menor potencial da bateria foi trazido para frente. Se foi trazido para frente, aqui começa em A e termina em B. Aqui começa em A e termina em B. Então é como se todo o seu circuito viesse para cá. Então o seu circuito era mais longo. Agora o seu circuito ficou encurtado. Por isso que chama curto-circuito. Porque o fio de resistência desprezível traz o potencial de trás para frente, encurtando o circuito que era maior. Por isso que chama curto-circuito. Este circuito ficou menor do que era antes. Por isso que chama curto-circuito. Percebeu? Então, completando o que está escrito aqui do lado. Um curto-circuito pode ser causado por um fio condutor de resistência desprezível que obrigará os dois pontos de suas extremidades a terem o mesmo potencial. Assim, quem com ele estiver em paralelo, que foi o caso da lâmpada L2 com a lâmpada L3, que agora tem os dois potenciais ligados, quem tiver com ele em paralelo não tem mais diferença de potencial,
portanto, não tem mais corrente, portanto, apaga. Se não tem mais DDP, não tem mais corrente. Se não tem mais corrente, apaga. Então, você tira da jogada esses dois, por isso que a resistência equivalente virou 4 ohms. Era 6, virou 4. Mas qual foi a consequência de acontecer a diminuição da resistência? Foi aumentar a corrente. Agora, ela aumentou pouco, aumentou muito. Aumentou 50%. Ela era quanto? 30. Foi para quanto? 45. Se não tiver um dispositivo de proteção nesse circuito, este fio aqui foi projetado para 45 amperes? A gente aprendeu que não. Então ele começa a queimar e dá o cheiro. Aí você fala, olha o cheiro de curto-circuito. Inclusive este fio aqui, se ele for um fio fino, ele vai curto-circuitar, só que ele não vai aguentar a corrente de 45 amperes, ele começa a derreter. Por isso que toda vez que você sente um cheiro de queimado, você costuma falar que deu curto. Mas a gente vai ver que cheiro de queimado pode ser por outro motivo. O cheiro de queimado sempre acontece por elevação da corrente. Mas nem toda elevação de corrente é causada por um curto-circuito, como foi o deste caso que eu vou mostrar para vocês. Então, completando aqui, assim, quem com ele estiver em paralelo não terá DDP, que é diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente. Quem estiver, então, com este fio aqui em paralelo, não tendo mais diferença de potencial, apaga, que foi o caso da lâmpada L2 com a lâmpada L3. Perceberam? O que você acha? Você acha que você amadureceu no assunto chamado curto-circuito? Então, dessa primeira aula de curto-circuito. O curto-circuito pode ser causado por um fio condutor de resistência desprezível ligando dois potenciais diferentes, obrigando os dois potenciais que antes eram diferentes a serem iguais, que é o que o fio de resistência desprezível faz. Ele obriga as duas extremidades dele a terem o mesmo potencial. Quem com ele estiver ligado em paralelo, não tem mais DDP, porque ele obriga as duas extremidades dele a ter o mesmo potencial, então quem com ele estiver em paralelo não tem mais DDP, apaga. Só que você viu que se chama curto-circuito, que como você tira resistores, mas continua com o circuito funcionando, só que você tira alguns, você traz o potencial de trás para frente. Se você traz o potencial de trás para frente, você encurta o circuito, torna o circuito mais curto, por isso chama curto-circuito. Bacana? Vamos ver agora como que o curto-circuito pode ser provocado sem ser com fio. Você, capitão, tem como provocar curto-circuito sem ser com fio condutor de resistência desprezível? Sim, eu vou te mostrar agora. Eu repeti aqui o circuito, beleza? Só para te mostrar o que vai acontecer. Imagine vocês que eu pegasse esse circuito aqui, ó, com a minha mão, pegasse este ponto e entortasse o circuito até encostar em C. Como é, capitão? Eu pego aqui e entorto esse circuito, faço esse circuito ficar assim, ó. Ó. Eu empurro este ponto até este ponto mecanicamente, não por meio de um fio, encostar no ponto C. Aí você vai ter isso aqui, ó. Ó. Aqui. Você acabou encostando o fio azul no ponto C. Isso faz com que o potencial de C fique igual ao potencial de B. É a mesma coisa. Então, encostar duas partes de um circuito de potenciais diferentes, porque o potencial deste ponto aqui, ó, é o potencial B também, né? Aqui é o potencial B. Então, este ponto tem um potencial diferente deste ponto. Isso significa que se eu encostar, né, fios desencapados que têm potenciais diferentes, é a mesma coisa de colocar um fio de resistência desprezível. Então, eu percebo que se eu empurro aquele ponto até obrigar o ponto B a encostar no ponto C, essas duas lâmpadas apagam. Você fez o curto-circuito porque agora as lâmpadas não têm mais diferença de potencial. Se o potencial de C é igual ao potencial de B, aqui é B, aqui é B, aqui é B, aqui é B, e não tem mais diferença de potencial, elas apagam também. Então, um curto-circuito também pode ser causado pelo contato direto entre dois pontos de um circuito com potenciais diferentes, que é o que está acontecendo aqui. Vamos identificar isso no dia a dia. Vou te mostrar aqui no dia a dia. Eu tenho um ferro de passar roupa que está plugado numa tomada. Vamos esquecer fio terra aqui. O fio de cima
é um fio vermelho que conecta aqui no potencial de cima, que eu chamei ele de A. Este fio vermelho vem aqui nessa resistência e traz o potencial A para cá. O fio de baixo azul encosta nessa buraquinha aqui, que tem o potencial B, e traz o potencial B para a parte de cá. Essa diferença de potencial aqui, VAB, é que causa essa corrente pela presença de um resistor R, que aqui está. Inclusive, se você quiser, né, observar essa diferença de potencial VAB para determinar aquela corrente, tá ali, ó, o VAB. Isso implicará com este VAB, a corrente que passa lá é o VAB, dividido pela resistência do ferro, que eu vou chamar RF, que é a resistência do ferro. Ok? Então, nós temos aí, neste momento, o funcionamento normal de um fio. Agora, o que é muito comum acontecer? Eu vou virar aqui para vocês. É muito comum quando você tem um cabo assim, ó. Muito comum quando você tem um cabo, e o meu, inclusive, mostra isso, vou chegar ali bem pertinho. Consegue perceber como é que ele está mascado aqui, ó? Ó. Por quê? Porque a tomada fica assim, né? A gente às vezes coloca algo na tomada e algo no abajur. O fio fica fazendo isso aqui, ó, em 90 graus. Então, este movimento aqui, esse tipo de movimento é péssimo para o cabo, tá? Este tipo de movimento, lá dentro, pode romper o invólucro. O vermelho não é um fio, ele é uma capa de polímero, que lá dentro desse fio vermelho, dessa capa de polímero, tem um fio de cobre. Ok? Então, quando você vai mascando, fazendo esse movimento mecânico para cima e para baixo com essa parte aqui, se essa parte não se movimenta, mas o restante do cabo fica assim, hora fica assim em 90 graus, né? Hora em 90 graus para cima, hora em 90 graus para baixo, deixa eu até voltar aqui, né? Então, quando você tem um cabo como este aqui, que era para ficar reto, e aí você faz esse cabo ficar assim, ó, para cima, ou faz esse cabo ficar assim para baixo, você vai mascando estes dois fios, fazendo com que eles se separem, exponham o que está dentro. Porque este fio vermelho não é o fio em si, ele é o invólucro polímero protetor de um fio de cobre que está lá dentro, que eu vou usar a cor alaranjada. Então, tem um fio de cor alaranjada que vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá passando lá dentro. Como você está mascando ele, esse invólucro pode acabar se separando, como se fosse cortando, expondo isso aqui, que é o fio condutor. E aí a mesma coisa acontecendo com o de baixo, vai acontecer às vezes um contato entre eles. Olha lá. Aí, estes dois pontos que tinham o potencial diferente, que era A, o fio vermelho era o potencial A e o de baixo é B, agora o A fica igual ao B. Se o A fica igual ao B, aqui então fica B e aqui fica B, e o que antes tinha diferença de potencial agora não tem. O ferro para de funcionar, fica VBB. Com VBB, a corrente vai ser igual a zero. Por quê? Porque o VBB é a diferença de potencial que é igual a zero. Não é isso? E aí, o que acontece? A diferença de potencial está lá no quadro, nos dois barramentos, né? Então, é como se isso aqui tivesse o maior potencial, deixa eu melhorar, o maior potencial, o menor potencial, que são dois barramentos lá do quadro, que a gente já viu isso. Mas o barramento continua lá. Aí, o que acontece? Estes fios vão ter agora a sua participação com uma resistência desprezível, mas tem que é a resistência dos fios. Então, o que vai acontecer? Uma nova corrente vai continuar passando dentro da parede. Essa nova corrente é a diferença de potencial VAB, que antes era aplicada lá no seu ferro, que é a diferença de potencial que estava aqui, ó. Este VAB ia lá para o ferro por meio do fio vermelho, por meio do fio azul. Agora, o que vai acontecer? Com o curto-circuito, a corrente, eu vou mudar para a cor roxa, que vai passar aqui na parede, ela não vai até o ferro. Ela corta caminho e faz isso aqui, ó. Encurtou o circuito. O circuito terminou aqui, ó. Beleza? Antes, a corrente passava aqui, ia lá no circuito e voltava para cá. Agora não. A corrente vem aqui e faz isso, ó, e volta para cá. Só que estes fios que estão lá dentro da parede não foram projetados para essa corrente. Vamos ver como é que é essa corrente. Nós temos agora o VAB só com as resistências dos fios. Antes, a resistência do ferro
tornava dos fios desprezível. Agora que eu não tenho mais do ferro, só tenho dos fios. Só que a resistência do fio é muito pequena para não ter efeito Joule. Então, o que acontece se aqui é muito menor do que aqui? A corrente é muito maior. E se a corrente é muito maior, lá no seu quadro vai ter um disjuntor, e esse disjuntor vai desarmar para evitar que essa corrente queime os fios vermelho e azul que estão dentro da parede. Então, quando acontece um curto, o disjuntor lá no quadro desarma. Por quê? Porque ao acontecer um curto, que neste caso foi o contato mecânico do fio vermelho com o fio azul, fazendo a corrente não passar mais lá, não tem mais atuação da resistência do ferro. Por quê? Porque a corrente que passava com ferro a corrente que passava com ferro é a diferença de potencial VAB dividido pela resistência do ferro mais a resistência do fio. Só que a gente nem considera porque a resistência do fio é muito menor do que a resistência do ferro. Então a gente nem considera ela para a resistência do ferro aqui, ó. Só que quando o ferro parar de funcionar, aí vai restar só a resistência do fio. Agora a resistência do fio é muito menor do que a resistência do ferro. Então a corrente é muito maior e é por isso que o disjuntor desarma quando tem um curto-circuito. Então, neste caso, o disjuntor desarmou porque sem o ferro fica só o fio. E o fio tem uma resistência pequenininha, mas tem. E essa resistência pequenininha passa a ser aquela responsável pela corrente I. Como a resistência do fio é bem menor do que a do ferro, que agora é o fio que está fazendo as vezes da resistência equivalente do circuito, quanto menor a resistência, maior a corrente, porque a DDP é a mesma da tomada, a DDP não mudou. É a DDP da sua casa. É do barramento vermelho e do barramento azul que eu te ensinei lá no circuito residencial. Bacana? Então, isso é muito importante, você saber que quando você tem esse tipo de defeito, que é a gente colocar um circuito, acontecer um circuito de contato direto, então isso pode acontecer no poste? Sim. Quando um galho cai e encosta um fio do outro lá no poste, é o que está acontecendo, né? Dois potenciais diferentes encostando, virando um curto-circuito. Aí apaga o quarteirão. Igual aconteceu de apagar o ferro. Ah, professor, é mesmo, hein? É mesmo, em cada fio do poste não é um potencial diferente? É. Então o que acontece se dois fios encostam? Quando tem uma ventania e a árvore bate e empurra um cabo no outro, pum, curto-circuito, ó. Encostou dois potenciais diferentes. Então toda vez que dois potenciais diferentes de um circuito se encostam, você está causando um curto-circuito, toda aquela resistência que estava para frente para de funcionar, portanto a resistência que está para trás fica menor, e se a resistência equivalente é menor, a corrente é maior, porque é o inverso. Pelo você rir, a corrente é o inverso da resistência. E evidentemente que tem que apagar, porque essa corrente não é a prevista. A corrente de curto-circuito é muito alta. Então o disjuntor tem que desarmar. No caso do quarteirão, quando desarma, apaga todo o quarteirão. Beleza? Percebeu o funcionamento do curto-circuito?